Olá, meu nome é Rafael. Hoje iremos dar continuidade aos nossos estudos sobre comunicação não verbal. Estou voltando depois de algumas semanas sem gravar porque foram bem corridas. Eu não sei se eu comentei, mas eu comecei a, a dar aulas, finalmente consegui ser contratado, então foi um pouco corrido, já que eu comecei com o semestre já iniciado, teve umas reposições. E quem tem aula comigo sabe que eu passo bastante tarefas, e só que isso dá trabalho para quem corrige também, professor, enfim, mas espero conseguir voltar à rotina de pelo menos conseguir gravar um mini vídeo por semana. Aqui ficou faltando falar sobre os gestos. Acabei falando antes da prosêmica, mas pela ordem lá da nossa referência principal seria gestos antes, mas não tem problema. Nesse caso não tem problema, a ordem dos fatores não altera o produto. Gostaria só de comentar alguns tópicos que, como eu disse outras vezes, todos eles podem ser aprofundados. Então, quando a gente pensa em linguagem corporal, de um modo geral, talvez o principal ingrediente disso sejam os gestos. Talvez é o que fica mais em evidência. E os gestos, eles têm diferentes funções. Eles tanto podem complementar as palavras quando são usados simultaneamente, podem substituir ou seja, quando você não fala alguma coisa, mas faz o gesto, por exemplo, aquele, aquele tchauzinho, você não precisa falar nada. A pessoa já vai saber que você está se despedindo ou se ou cumprimentando. E também tem essa função de contradição, principalmente no contexto de mentiras. Às vezes a pessoa ela pensa tanto no que ela vai falar que ela acaba não se atentando ao corpo, ao restante do corpo, e acaba deixando escapar um gesto que fica esquisito. Tem até uma figura que ajuda a entender isso, chamada homúnculo. Não sei se vocês já ouviram falar. O autor chama-se Penfield, que criou lá nos anos 50. É mais ou menos uma coisa assim, né? Que a cabeça da pessoa, aí tem o corpo bem fininho e as mãos gigantes também. Ou seja, ele mostra que as áreas cerebrais elas correspondem, têm tamanhos diferentes de acordo com a região do corpo pensada. Então, tem essa parte do central e, dos pés, pernas, tem uma representação menor no cérebro. Já principalmente os lábios e as mãos têm mais espaço, ou seja, que isso e nesse contexto, o que isso quer dizer? Por exemplo, quando a gente pensa nesse contexto de detecção da mentira, de leitura da linguagem corporal, dos gestos, normalmente as pessoas vão ter mais controle consciente sobre os membros superiores. Então, às vezes as mãos revelam pistas importantes, mas não muito, porque nós temos um alto nível de controle sobre ela. Então, também os sorrisos também, né? É bem fácil dar o falso sorrisos. Porém, outras regiões já não temos tanto controle e aí elas podem
ter essa contradição que é o que eles chamam de escape, ou leakage. Vocês vão ver também esse nome. O vazamento pela linguagem corporal. Alguns destaques que nós podemos fazer. Então, gestos, eles vão variar de acordo com as pessoas, entre diferentes pessoas. Por exemplo, a condição de saúde, pessoas surdas, elas vão se comunicar muito por gestos. Tanto que a Libras, linguagem de sinais brasileira, ela é muito composta por gestos, na verdade, inteiramente composta por gestos. Aí tem um pouco de expressões faciais também. E, e também outras situações, né, que não necessariamente são patológicas. Se a gente pensa em pessoas, pessoas tímidas, elas normalmente vão gesticular um pouco menos do que as mais desinibidas, extrovertidas. Esse é um exemplo de diferença individual. Já um outro aspecto são as diferenças culturais. Então, tem algumas culturas que as pessoas gesticulam bastante. Se vocês têm algum conhecido italiano, descendente de italiano, não precisa nem falar, né? A pessoa, além de falar mais alto, também gesticula bastante. E para encerrar, o contexto, a situação específica influencia nos gestos que são utilizados. Alguns exemplos. Então, gestos nem sempre vão ser voluntários. Às vezes a pessoa pode até conseguir controlar, mas nem tanto. O primeiro deles, ficar mexendo os pés. Quem já fez prova de concurso, vestibular, com certeza sentou em alguma. Se não sentou na primeira carteira da frente, já deve ter visto que sempre tem alguém que fica batendo com o pé no chão. Geralmente é ansiedade, mas não necessariamente. Tem um distúrbio de sono que se chama, eu não lembro, síndrome das pernas inquietas, alguma coisa assim. Então a pessoa ela meio que perde o controle. Tem outras condições que também acontece esse tipo de coisa. Outro exemplo, cumprimento. Ele pode revelar tanto submissão quanto domínio. Então, se alguém vai te cumprimentar com a palma da mão para cima ou para baixo, isso tem significados diferentes. Ela pode estar involuntariamente ou não tentando te dominar, né? Dependendo do modo como ela te cumprimenta. Um exemplo fácil de entender é se vocês pensarem quando a pessoa vai te pedir dinheiro lá no ônibus, no metrô, na rua, ela geralmente vai estar com a palma da mão voltada para cima, ou seja, ela está numa uma situação submissa. Outros exemplos, quando a pessoa está com as mãos no bolso, ela pode estar escondendo algo de você, direto ou indiretamente, mas ela pode também estar com frio, por isso põe a mão nos bolsos para aquecer. Então, sempre devemos levar em consideração o contexto. Um outro exemplo parecido é o de cruzar algumas partes do corpo, por exemplo, os braços. A pessoa pode estar fechada para a ideia, está se opondo, ou então aquele mesmo exemplo, a pessoa está com frio, ou se ela está com as mãos cruzadas atrás da cabeça, ela pode estar se sentindo superior também. E para encerrar, como é o nosso contexto aqui principal desses vídeos, falar de
atividades físicas, esportes, exercícios e práticas corporais, temos o exemplo dos aqueles contextos de preconceitos. Então, quem acompanha futebol sempre que tem algum brasileiro jogando em algum lugar, em algum país, e ele é minoria, acaba acaba sofrendo, né? Os gestos fazem determinados gestos que sugerem racismo. Então, não precisa nem citar, né, exemplos. Vários jogadores aí, principalmente se eles são de determinadas etnias, acabam sofrendo determinados preconceitos, né? Pegam a torcida lá, joga banana em cima dele. Então a gente temos um papel importante de educar as nossas futuras gerações e as atuais também para que isso aqui pelo menos diminua. A gente sabe que é muito difícil acabar de vez com isso, mas pelo menos minimizar isso e combater com as devidas punições. Então eu fico à disposição caso queiram entrar em contato. Muito obrigado.